Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de Rotine-se. E hoje um dia especial, Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Val! Bom dia, Ju! Feliz dia para nós! E hoje temos uma convidada muito especial aqui com a gente. Olha, fez sucesso, faz sucesso, virou referência por aqui. E a gente vai chamar ela para um bate-papo sobre empreendedorismo feminino. A gente está falando de quem, Ju? Da Mônica, do Clube da Alice. Chega mais, Mônica. Oi, meninas! Que dia lindo, hein? Para a gente falar de mulheres, de empreendedorismo. Muito obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui. A gente que agradece, Mônica. Bom, você é fundadora de uma potência, né? Virou uma referência aí de compartilhamento de ideias, compartilhamento de negócios, de projetos. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí com o clube, né? Que se tornou aí uma grande plataforma, né, de compartilhamento das mulheres e vem crescendo cada vez mais. Hoje, você até comentou de questão de treinamentos. Então, vamos entrar um pouquinho nisso. Então, muita gente confunde, às vezes tem gente que me pergunta assim, mas o Clube da Alice é um grupo no WhatsApp? Eu acho até engraçado isso, principalmente os homens, né? Porque, para quem não conhece, a gente está aqui falando do clube como se todo mundo soubesse o que é, né? É uma comunidade feminina no Facebook, ela está completando agora 8 anos. Começou quando eu vi no Facebook uma possibilidade, porque o meu pai é maçom, e desde sempre, assim, a gente ouviu em casa o meu pai falando assim, você deve comprar de um irmão maçom, vai fazer um negócio, você tem que prestigiar um irmão maçom, né? E isso não existia entre as mulheres. E quando me colocaram num grupo na época, hoje a gente fala comunidades, né? Mudou um termo, mas na época era um grupo do Facebook, tinham 2.000 mulheres e todas de Curitiba. Eu olhei aquilo e falei, gente, olha que possibilidade aqui de conectar essas mulheres, quantas coisas, né? Quantas empreendedoras será que a gente não tem aqui que pudesse fazer um desconto, né? Conectar uma a outra. E foi assim que surgiu a ideia do Clube da Alice. Lá naquela comunidade não funcionou, porque era um grupo que tinha outro foco. Eu até fiz a proposta para a gente fazer a mesma ideia do Clube da Alice lá, mas o grupo tinha um outro foco, era o foco mais de amenidades, de falar sobre moda, não era essa a pegada de entrar no empreendedorismo. E assim, a gente começou o Clube da Alice e logo em seguida a gente teve uma crise no Brasil, né? E muita gente perdeu o emprego. E eu acho que ali muitas mulheres começaram a empreender por encontrar ali um apoio, coragem, porque daí você vai começar a fazer o bolinho que você faz em casa para empreender, para vender. Você vai vender para quem? Né? Vai vender para os seus vizinhos, para os seus familiares, mas chega uma hora que aquilo fica pequeno, né? Uhum. E na tua página pessoal no Facebook, na época, não se falava muito ainda, tinham as páginas, mas a gente sabe o quanto é difícil você crescer uma página da sua própria marca, né? E no seu perfil pessoal, 5.000 amigos só. Aí, de repente, a gente vem com uma super vitrine onde ela podia se conectar com muitas mulheres, e uma das coisas que é muito legal, assim, do grupo, hoje nós somos 565 mil mulheres no grupo principal de Curitiba, e 85% dessas mulheres moram em Curitiba e região metropolitana, o que faz todo sentido para você encontrar uma fornecedora, para você fazer um negócio, porque nós estamos perto, né? Nossa, com certeza. E uma visão empreendedora fantástica, né, Mônica? De você pegar ali um gatilho e transformar isso num grande negócio. Porque 8 anos e não teve altos e baixos, teve só subiu, só cresceu. Então, e o que hoje... as pessoas veem, né? Os baixos, normalmente, as pessoas não veem. Mas ela foi crescendo muito, né, ao longo do tempo, ao longo desses 8 anos, né?
É uma experiência e tanto. E a gente não teve outros aí, tem outros grupos e tudo, mas nenhum com esse peso de referência mesmo, né? Eu acho que isso também se deve à forma que eu coloquei, porque as comunidades, elas dependem muito, elas acabam ficando muito um espelho do líder, né? De como que o líder se comporta, de como que coloca. E eu, desde o começo, assim, às vezes as pessoas até se assustavam comigo, assim. Eu brigava muito por respeito. Poxa, a gente tá ali, nós somos mulheres totalmente diferentes, de diferentes classes sociais. Se a gente, né, entre amigas, um grupo de amigas, a gente já tem uma que pensa diferente e que dá uma encrenca na família, no prédio, você imagina numa comunidade desse tamanho. Então, nós temos mulheres que pensam diferente e tá tudo bem, né? Eu acho que tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde que a gente respeite a opinião da coleguinha. Então, sempre foi uma coisa que eu briguei muito. E eu acho que isso foi uma das coisas que trouxe credibilidade para o grupo. As pessoas falavam assim, não, eu posso ir lá, porque se alguém me fizer alguma coisa, alguém vai me defender, né? E existem as regras ali também, né? A moderação ali, tudo, os critérios que vocês utilizam aí para que seja feita uma divulgação adequada também, né? Sim, porque até hoje, né, a gente vê muita gente que acha que a internet é terra de ninguém. Se tem uma coisa que eu não concordo, é que só você postou, você está sujeito a qualquer tipo de opinião. Não quer dizer nada. Ou como você se comportaria na sua vida real? Você encontraria uma pessoa no elevador e ia falar, nossa, eu não concordo com a sua religião, porque você tem que vir para a minha igreja. Não, você não vai fazer isso. Dificilmente alguém vai fazer uma coisa dessa. Ou vai na porta de uma loja falar lá que é muito caro. Entrar lá e fazer um protesto lá, porque é muito caro. Né? E as pessoas fazem isso nas redes sociais, né? Tipo, de repente, vira um auê, né? A pessoa faz uma postagem, coloca o valor, alguém vai lá e fala assim, nossa, que absurdo o preço que você está cobrando. É o preço que a pessoa achou justo pelo trabalho dela, né? Então, respeito, né? Porque você não vai bater na porta da loja e fazer exatamente isso. Eu acho que isso que é bacana, que eu sou uma usuária do Clube da Alice, né? Né? Até estava contando para a Mônica antes da gente entrar que quando eu fiz a minha festa de 40 anos, usei o clube para achar as pessoas para me ajudarem com decoração, lembrancinha, só o bolo e os docinhos que não, porque eu já tinha a minha doceira de antes ali. Depois eu descobri que ela estava no Clube da Alice também, né? Mas tem que fazer um post para indicar ela. Né? Mas ela estava lá já, e é super engraçado, né? Que depois que eu conversando com ela, que eu descobri que ela também estava lá. Mas, assim, eu acho que é essa confiança, esse crivo de vocês, esse cuidado que traz essa credibilidade e faz com que as pessoas confiem no clube e tenha transformado ele nesse formato que ele está hoje, né? Aí eu tenho uma curiosidade, você falou que você teve essa sacada, começou a pensar nisso, como foi o planejamento para você montar esse negócio, como é que surgiu isso, assim, o lado empreendedor do Clube da Alice, como é que foi isso, assim? Então, foi orgânico, tipo, eu vou falar assim, um pouco difícil para gente, sabe? Porque é tudo muito vivo, né? Então, muitas coisas da comunidade acontecem de forma orgânica e muito rápida. Eu acho que os grandes sacadas do Clube da Alice aconteceram sem nenhum planejamento nosso, assim, elas surgiram a oportunidade e eu tenho isso muito na minha personalidade, eu quero abraçar tudo, tanto que eu saio de casa, o pessoal do escritório fala assim, diga não. Qualquer coisa para você diz não, porque eu quero fazer tudo. Então, o que me fazem de proposta, eu acho legal, eu quero fazer. E lógico, hoje eu já aprendi que eu não consigo dar conta de tudo, então a gente tem que filtrar, mas é dolorido para mim ainda. Eu gostaria de fazer tudo. Agora, não diga não, diga talvez. Talvez, né? Então, eu acho que sim, tipo, a gente já tentou um ano, nós falamos assim, não, nós vamos planejar nossos eventos desse ano, a gente vai começar com o ano com agenda, não deu nada certo, porque as coisas vão acontecendo e daí, tipo, puxa, isso aqui tá mais legal, tá maior e tal, justamente porque nós somos uma comunidade, né? Então, apesar de eu ter transformado uma comunidade num negócio, que isso é uma coisa raríssima, assim, o Facebook está sempre me chamando para dar palestra para outros líderes sobre isso, porque é uma dificuldade que o próprio Facebook tem. São 70 milhões de pessoas fazendo isso que eu faço no mundo, né? Ou de forma
Eu até escrevo uma coluna mensal para a Pinot sobre comunidades, porque as pessoas se unem, o nome da coluna é Unidos pelo Amor, porque elas se unem ou pelo amor a alguma coisa, ou por uma dor. Então, a gente tem muita comunidade que nasce por uma dor. Então, são mães de crianças que têm uma síndrome, né, que se unem para trocar informações. Então, existe um mar de comunidades, como existem pessoas que se unem porque gostam de bordados, porque gostam do Elvis Presley, porque gostam de qualquer outra coisa, elas acabam se unindo. Então, essas pessoas fazem um trabalho difícil, porque moderar uma comunidade parece simples, mas a hora que a coisa toma uma proporção, isso envolve trabalho. E uma base de mais de 500 mil mulheres aí não é fácil. Sim, mas a minha tem 500 mil. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês são a maior comunidade, né? Maior em quê, né? Se for em número de membros, existem comunidades bem maiores que o Clube da Alice, né? Eu estava agora no Rio de Janeiro com uma moça que tem uma comunidade de 1 milhão de pessoas só para conversar sobre dicas de filmes e séries. Então, eles só conversam sobre filmes e séries, mas pensa, dá trabalho, porque tem que moderar, tem que ver que conteúdo que tem a ver com isso. As pessoas, infelizmente, não têm muita noção, algumas, né? Começam a compartilhar spam, então tem todo um trabalho envolvido. E hoje, o Facebook vê que muitas pessoas usam o Facebook até hoje por conta das comunidades. Então, não é raro alguém falar para mim, eu mantenho a minha conta no Facebook por causa do Clube da Alice, porque ela quer participar, porque ela quer encontrar alguma coisa, porque ela entende, vê a relevância ali. E isso são muitas pessoas que falam a mesma coisa. Só que as pessoas sem uma remuneração é muito difícil, porque por quanto tempo elas vão continuar fazendo isso? Né? E isso toma tempo, né? Toma tempo, envolve todo um esforço e tudo mais. Muitas vezes ela precisa de uma equipe e muitas vezes é difícil ter um voluntário, né? Então, a pessoa precisa remunerar alguém para trabalhar com ela. E daí, como que essas pessoas vão ser remuneradas, né? Porque não existe nenhum tipo de remuneração. Algumas pessoas acham que eu ganho na negociação entre as meninas. Não acontece nada disso. Elas negociam, eu nem sei o que acontece. Postou ali, a negociação é entre elas, não passa mais pela gente, né? Mas nós encontramos formas de monetizar a comunidade sem ferir a plataforma. Porque, por exemplo, muita gente não sabe, mas você não pode vender um anúncio no Facebook numa comunidade. Tipo, lá, eu ofereço para vocês, Valéria, você quer comprar a capa do Clube da Alice? Eu coloco a sua marca na capa do Clube da Alice. Isso pela plataforma do Facebook não é permitido. Então, são vários caminhos que a gente foi encontrando um caminho, e hoje eles me chamam para dar palestra sobre isso. E por incrível que pareça, no último summit do Facebook, fui eu e um rapaz de Londres só. Assim, tipo, Nossa. As pessoas não acham esse caminho, né? Não encontram esse caminho. Então, e eu atribuo isso muito as oportunidades que foram aparecendo. Então, por isso, tipo, que você perguntou do planejamento, né? Então, as coisas vão acontecendo. Então, isso a gente pega muito dentro do grupo. Então, acho que a primeira grande monetização que a gente teve na comunidade foi com a primeira corrida que nós fizemos do clube. E veio através de um post de uma participante que ela tinha se mudado para Curitiba há pouco tempo, não tinha muitas amigas e descobriu um câncer de mama. Aí, no tratamento do câncer de mama, o médico falou, olha, se você fizer exercício, vai ser melhor para o seu tratamento, né? E ela não podia pagar uma academia e não tinha amigas que pudesse caminhar com ela, fazer alguma coisa. Ela fez o post no grupo e mais de 200 mulheres se reuniram para caminhar com ela todo dia. Então, daí elas iam para o parque com ela e começaram a motivá-la, né? E daí hoje, eu adoro a história da Fabiana, porque hoje ela está curada e ela virou uma corredora profissional. Muito Nossa, bonito. Olha só que virada, né? Muito legal, né? Então, e daí, vendo a história da Fabiana e das mulheres falando de corrida, de caminhada, vamos fazer uma corrida do clube, né? E daí a gente encontrou parcerias, e assim foi indo, né? Aí da corrida a gente entregou o kit no Shopping Miller, aí o Miller nos convidou para a primeira loja colaborativa que a gente teve lá. Então, uma coisa vai acontecendo, uma coisa puxando a outra, eu acho, assim, uma conexão também.
É que, Não na verdade, existe então, não é planejamento, é relacionamento. Sim, sim, eu acho que você definiu exatamente. É bem isso. eu ia Uhum, falar, o relacionamento e a observação, né? Você tá com uhum, essa escutativa do que está acontecendo dentro do sim, grupo e sim, sacando os momentos ali, né? Porque sim, mesmo você não tenha aquele planejamento tradicional, mas você está antenada no que está acontecendo lá dentro, né? Então você sim. está captando, que é uma outra forma também de empreender de um jeito diferente. Eu acho que é por isso também você fala de ter então poucas pessoas, que num formato de comunidade assim deve ser muito difícil para a pessoa se dedicar um tempo para isso, e não deve ser, é trabalhoso até chegar num ponto de que você começa a ter uma segurança de que você já sabe os caminhos por onde ir, como fazer, e aí eu acho que deve ter muita gente que desiste nesse primeiro momento, né? E Porque às vezes a pessoa não tem essa visão empreendedora de ver, por exemplo, que uma corrida pode ser um negócio, né? Puxa, mas uma corrida é muito caro, Mônica. Como que você vai fazer uma corrida sem dinheiro? Digamos, vou começar do zero, vou fazer uma corrida. Tem todo um investimento, né? Com parceria. Procura, isso eu já ensinei vários líderes. Gente, procura quem que é a empresa de corrida da sua cidade, né? Com toda certeza vai ter uma empresa que promove corrida. Oferece, eles têm a estrutura para fazer, você tem o público, né? Então, faz uma parceria, começa com um comissionamento menor, vê como é que é, mas tem que dar o primeiro passo. E tem que ter coragem, né, gente? Empreender envolve coragem. E não adianta. E eu acredito, às Completamente. vezes, e tá tudo bem, pô, não quero me arriscar, não é minha praia. Tá tudo bem. Só que empreender não é para você, né? Sim, exatamente. E ao longo desse tempo, 8 anos, então já foi feito corrida. Quais ações mais o clube realizou aí? Olha, então a gente já fez 4 corridas, inclusive a última agora, em agosto do ano passado, ela cresceu tanto que virou a primeira meia maratona exclusivamente feminina do Brasil. Então a gente arriscou nossa, uma coisa muito louca, assim, porque meia maratona é um evento grande, né? E 58% normalmente dos inscritos são homens, né? Então a gente já saiu num evento contando com menos da metade do público interessado, mas foi super bacana, foi uma experiência bem legal. Então, esses eventos onde a gente traz para o mundo físico é muito bacana, as meninas gostam, e assim, por exemplo, pegando o exemplo da corrida, né? A gente vê que muita gente vem nas nossas corridas, é a primeira corrida dela. Então, é muito bonitinho de ver elas buscando o kit, né? Ela fala, ai, eu me inscrevi na corrida. Tem a opção caminhada, né? Eu fui na corrida, porque eu quero ver como é que é. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que aquele mundo não é dela, né? Tipo, Se sentir parte também, né? sim, eu vou numa corrida, eu sei lá se as pessoas vão me olhar, né? Porque a pessoa não tem nem ideia de como que é aquele momento. Mas é do Clube da Alice? Pô, lá eu me sinto bem, lá tá tudo bem, ninguém vai ficar olhando para mim. Então é bonitinho, assim, tem um vídeo da nossa primeira corrida que pega os pezinhos, assim, na largada. Eu adoro aquele vídeo, assim, sabe? Tipo, que você vê todos os tipos de calcanhar, assim, que você vê que não são atletas, né? Aí algumas pessoas, uma vez acho que na nossa terceira corrida, alguns mulheres atletas mesmo falaram assim, a gente não vai na corrida de vocês, porque a corrida de vocês é uma festa. Eu falo, é isso aí. A nossa corrida é uma festa. Então, antes de ser lógico, tem toda a parte profissional, medalha, pontuação e tudo mais, mas eu priorizo para que elas se sintam bem do que ser um evento realmente para atletas profissionais, porque para atleta tá cheio de evento para atleta, né? Mas para ser a primeira corrida de uma mulher, não tem tantos, né? É uma forma de dar um lugar de fala para a mulher ali, para ela estar fazendo uma coisa diferente e se descobrindo, talvez, descobrindo um prazer ali, numa coisa completamente diferente. E que numa corrida profissional, realmente, ela não faria. Não faria, ela não nem iria. iria. Ela nem iria, porque ela acha que aquilo não é para ela. E é uma coisa que eu adoro. Quando elas vêm para mim e falam assim, sabia que a minha primeira corrida foi a do clube? E agora eu corro, porque daí agora eu já vou não sei para onde, porque eu já viajei para correr, eu acho super legal, né? Então, uma coisa que a gente motivou a pessoa para fazer, e foi através do que eu acho que é o grande segredo das comunidades, que é o sentimento de pertencimento.
Então, a pessoa, ela se sente... O Clube da Alice, quando eu fui convidada para fazer o TEDx, agora em fevereiro, e, assim, aí todo mundo falava, mas por que você está tão nervosa, né? Tipo, você está tão acostumada a falar sobre o clube, por quê, né? Porque já tem o peso do formato do evento, né? E daí eu vejo que é a minha história, eu me vejo representando a história de todas essas mulheres. E isso é uma grande responsabilidade, né? A gente falar em nome de tantas histórias, assim, porque, na verdade, o que eu faço é cuidar de um espaço para que ele seja saudável na internet, para que essas mulheres se conectem e dessas conexões surjam as histórias, né? Não, e é muito legal, acho que com esses eventos, é você ver materializado, né, ao vivo, aquela comunidade que você modera ali, que você acompanha no virtual, né? Então, são as carinhas, né? É muito diferente, né? É gostoso esse ao vivo, né? Não, e ela chega e fala assim, você é aquela dos pijamas? Você é aquela da coxinha? Então, que elas se reconhecem ali nos produtos, né? E daí elas ficam super felizes, assim, quando elas falam, eu já comprei o seu pijama, já comprei seu sutiã. Muito legal isso mesmo. E olhando assim, né, Mônica, você acabou se tornando uma referência pelo clube nacional, né? Então, você vê... Está ao lado de uma pessoa de Londres para fazer uma palestra para o Facebook, enfim, mostra a sua visão empreendedora muito aguçada, né? Você foi além do online. Quais características ou quais pontos assim você pode destacar nessa tua trajetória empreendedora? Eu acho que eu tenho um ponto muito, muito importante, assim, eu tenho um contraponto importante. Eu tenho um marido que tem toque de Midas, assim, sabe? Tipo, tudo ele consegue transformar, apesar das pessoas atribuírem isso a mim, né? Tipo, nossa, mas você vê isso. Eu vejo as oportunidades. Então, tipo, eu falo, não, a gente tem que agarrar isso daqui. Mas eu sou uma pessoa que, se você me mandar precificar alguma coisa, falar, eu vou dar um jeito de falar assim, não tem como a gente fazer sem cobrar nada de ninguém. Essa sou eu. Mas aí eu tenho um marido que enxerga nisso e fala, não, vem cá, isso aqui tem custo, isso daqui tem isso, e daí, então acho que a gente fez um equilíbrio muito legal, assim, né? Então a gente brinca que eu sou o balão e ele é a âncora, né? Então eu vou e ele fala, vem cá, vamos lá, vamos entender como que isso daqui dá para se transformar em algo lucrativo, né? Porque também não dá para a gente ficar brincando só de fazer. E se não fosse assim, talvez o clube não tivesse nesse tamanho. E hoje, assim, a gente hoje ajuda essas empreendedoras muito mais do que sendo uma vitrine, né? Então, hoje a gente tem a Academia Alice de Empreendedorismo, que é uma parceria com o Sebrae, então, onde a gente traz elas para encontros realmente para que elas empreendam cada vez melhor, né? E aí, como é que funciona essa academia? São treinamentos, são cursos? Como é que funciona? Quais diretrizes existem? Aí até para quem ouvir, né, se interessar, enfim. A gente tem um grupo especial para elas no Facebook, onde a gente passa dinâmicas, dicas, algumas sugestões de trabalhos, fora os encontros presenciais, que daí são no Sebrae, e é onde a gente traz sempre uma mulher inspiração que cresceu muito. Então, pegar um exemplo agora no nosso próximo encontro, quem vai estar com a gente é a Lilian, da Prata Fina. Então, ela vai contar que a gente olha a Prata Fina hoje, né, vê uma loja, uma marca com 25 anos, com 50 lojas próprias, não imagina que ela começou vendendo prata na faculdade para os colegas, né? Não tinha essa pretensão. E quantas mulheres hoje não estão começando a vender prata, né? Então, isso que a gente tem trazido sempre, um exemplo de uma mulher materializando uma marca. Fala, olha, essa marca famosa aqui começou com uma mulher com um pequeno negócio como você, né? E quem sabe não é você depois. E depois a gente tem sempre um treinamento prático, então planejamento estratégico, técnicas de vendas. Então, a cada encontro, a gente procura trazer isso de forma isolada, porque a gente entende que mulher empreendedora, você já sabe, né? Múltiplas funções, filho, não é sempre que
que pode ir. Então, a gente não quer excluir ninguém. Então, eu posso participar hoje? Ótimo, aproveita o que tem de conteúdo hoje, coloca esse conteúdo em prática, depois aquele que você perdeu, quem sabe, no semestre que vem a gente tem de novo. Então, a gente vai trabalhando assim. Entendendo a realidade do seu público, né? Exatamente. Se eu colocar uma coisa que ela tem que ir toda quarta-feira, né? Vai chegar a quarta-feira que ela não vai e eu vou desmotivá-la de continuar. E quem está por trás da Mônica? Quem é o Clube da Alice? A gente vê aquela plataforma rodando, funcionando, compartilhando, crescendo, mas quem é o clube hoje? Quem é a sua equipe? Então, por incrível que pareça, nossa equipe não é enorme, como muita gente acha, assim, que a gente tem muita gente, né? Então, nós temos a parte do marido. O marido é o principal. O marido é ótimo. O marido que me ajuda muito nessa parte comercial do clube, em termos de produtos. Eu tenho uma equipe que trabalha com designers, né, para a parte de criação de posts, e acho que o coração, assim, do clube hoje é a moderação, porque todos os posts passam pela nossa moderação, e a gente nós já chegamos a ter 5.000 posts em um dia moderados. Então, nossa, é muita coisa, assim, então é muita coisa que acontece, né? Então, agora eu estou aqui conversando com você e o pessoal está lá lendo o post, vendo o que acontece, acompanhando as denúncias, entendendo o que acontece. E se você me perguntasse aonde eu gostaria de ter mais gente trabalhando, seria na moderação. Eu gostaria de falar uma por uma que teve seu post que não foi aprovado. Então, eu vejo, vocês duas falaram das mães, né? Que as mães gostam do clube, né? Eu sempre penso assim, imagina ela fazer um post lá no clube por algum motivo não ter sido aprovado. Ou porque ela colocou mais uma foto, e assim, algumas regras que às vezes caem até no nosso filtro automático, né? Que já o post dela nem entra para aprovação. Imagina que triste que ela fica. Poxa, ela gosta tanto do clube, aí na hora que ela faz um post, esse post não é aprovado. E muitas vezes a gente sabe que o feedback automático, nem todo mundo lê, ou a pessoa nem sabe aonde clicar para ver. A gente esbarra muito com o usuário, né? Que não tem conhecimento. Hoje o Facebook é muito democrático, né? Muita gente entra ali, sabe postar e acabou. Mas ela tá ali, né? E uma coisa interessante desse ponto que você coloca é assim, cresceu numa proporção tão grande que você já não consegue ter esse contato tão próximo com as pessoas, né, dentro da plataforma, e também você, como empreendedora, precisa delegar. Que eu acho que é um ponto bem importante, a gente já falou algumas vezes, né, Ju, sobre isso, o quanto é difícil você tirar daquilo que é seu, né? Por isso que eu falo de equipe, né? Você, por mais que a sua equipe não seja grande, existem pessoas aí que te ajudam nisso, e é preciso, é necessário, até para que essa plataforma pudesse crescer. Imagina você, equipe, presa, moderando 5.000 comentários. Não tem condição. E olha que é uma parte que eu gosto de fazer. E eu peço, inclusive, para a moderação, deixar algumas coisas mais delicadas. Eu falo, deixa para mim que em algum horário do dia eu vou entrar. Daí, às vezes, é tipo 1h da manhã, eu tô lendo posts ali. Eu criei uma comunidade nova agora, que eu não paro, né, de inventar a moda. Eu criei uma comunidade nova agora, só para conselhos. Porque o que acontecia? Agora, o Facebook liberou uma funcionalidade que você pode postar anônimo. Então, só a moderação do grupo sabe quem é a pessoa. E para o resto da comunidade aparece como membro anônimo. E eu vi que com isso começaram a aparecer vários assuntos pessoais. Então, poxa, eu estou com um problema, é um marido tóxico, é um problema com o filho. E daí, muitas vezes, a pessoa não quer se abrir colocando o nome dela ali, né, que as outras pessoas saibam. E isso a gente viu, assim, tipo um apoio entre as mulheres, assim, que chegava a ser emocionante. Só que começou a atrapalhar a dinâmica do grupo principal, porque daí esses posts, eles bombavam, né, porque daí as pessoas começam a comentar, o algoritmo começa a entregar, daí tinha gente que falava para mim, nossa, o Clube da Alice mudou agora, não é mais de empreendedorismo, eu só recebo esses posts. Aí eu criei uma comunidade só para isso.
Então, todos os posts são anônimos, e daí ali elas conversam e falam, e daí só vai lá quem quer, né? Então, a gente entende que fica um espaço separado. E essa comunidade eu cuido sozinha, porque eu tenho um grupo de psicólogas que está me ajudando, e não foi uma nem duas vezes que a gente pegou posts assim que era praticamente uma carta de suicídio, né? Nossa. E daí é o tipo de post que não dá para aprovar. Daí as psicólogas entram, chamam a pessoa em box, tentam conversar separada, porque daí esse tipo de coisa é muito delicado para a gente deixar palpiteiras, né? Tipo, a pessoa não está precisando de um palpite, ela está precisando de apoio daí, né? E como é o nome dessa comunidade? Conselhos de Alices. Legal. Você vê, ó, que bacana, né? Você foi percebendo uma necessidade que surgiu, criou, mas a responsabilidade falou mais alto de não só ser leviana, vamos dizer assim, em criar uma comunidade para que as pessoas trocassem apoios e informações, sem pelo menos ter um crivo de que, não, aqui precisa de um outro tipo de ajuda, né? Não vou deixar isso assim solto, porque não tem como, né? Acho que isso que eu acho que fica bacana no que vocês fazem, e eu imagino que deve ter sido muito difícil você escolher as pessoas para trabalharem na moderação com você, para terem o mesmo tipo de pensamento que você, né? Porque você começou isso fazendo sozinha, e como foi ter, né? Você formar. Eu acho que muitas empreendedoras têm dificuldade, além do delegar, é como formar essas pessoas parecidas com a gente para fazerem as coisas, né? Porque a gente quer que continue saindo no mesmo formatinho, do mesmo jeito, não quer que... vai moderar seu filho, como assim? Não, e é difícil, porque a gente tem que eu sempre falo para a equipe assim, pense você, quando você estiver moderando um post, quando você excluir um post de uma pessoa, pense que ela parou, ela pensou, ela escreveu, né? Ela está ali ansiosa, esperando por uma resposta, daí, pá, a administração não aceitou o seu post. Sempre se coloque nessa posição. Então, a gente sempre procura tentar, mas olha, eu vou falar que é difícil, porque por mais que a gente tente cobrir todas as possibilidades, daí quando você vê, daqui um minuto tem um post que você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Uhum, a gente não pode deixar, por exemplo, a empreendedora entrar no vitimismo. O vitimismo vende, porque as pessoas gostam, né, de interagir, infelizmente, né? As pessoas gostam de uma história triste, de que ela está empreendendo. Se a gente deixar a empreendedora entrar por esse caminho, é péssimo. Ela não pode querer vender porque ela tem uma história triste. Todo mundo tem problema, ninguém está empreendendo porque não tem nada que fazer, e daí, eu vou empreender porque se vender, vendeu. Não é isso, né? Todo mundo tem seu objetivo. Então, aí é difícil, porque daí, mas que limite que é o da história triste, né? Se ela contou um ponto da história, olha, é difícil, daí a moderação vai excluir tudo. Daí eu falo, não, gente, esse dava. Haja coração. E agora sim, vou entrar num assunto que é o nosso centro aqui, que é rotina. Um passarinho chamado Andréia Sorgenfrey me contou que a sua rotina é interessante. Como é a rotina da Mônica Berlitz? Então, eu tenho uma coisa, assim, eu tenho uma filha de 26 anos, já faz 4 anos que ela mora fora, né? Então, desde que ela voou, né? Foi morar fora, eu e meu marido, a gente tem essa pegada, a gente sempre teve essa coisa meio workaholic. Então, a gente tá o dia inteiro trabalhando. Se você deixar, a gente viaja trabalhando, a gente tá o tempo todo conectada. Mas eu procuro ter momentos meus. Assim, eu faço questão de ter o meu momento de fazer ginástica, o meu momento que eu desligo de tudo. Então, eu tenho muito assim, tipo, todo dia eu não marco, eu só deixo de ir nos meus horários se for algo assim que realmente não tem um horário para trocar, e daí, puxa, tem que ir nesse horário aqui, daí eu deixo de ir. Mas senão, eu mantenho essa rotina, porque senão é muito difícil, a gente não tem horário, né? Então, igual eu falei, às vezes 1h da manhã eu tô ali mexendo no grupo, trabalhando com alguma coisa, às vezes tem algum problema, nossa, quantas madrugadas nós passamos resolvendo algum BO dentro da comunidade. Então, e daí depois que o dia engata, daí é ligado o tempo todo, né? Ou no computador, ou no celular, o dia inteirinho, né? É uma vida totalmente online.
Mas totalmente você gosta de praticar exercício físico bem cedo. cedo. Não, para mim o dia, quanto mais cedo eu acordar, mais eu me sinto produtiva durante o dia. É algo que a Então, gente fala muito aqui. o exercício é o teu início do dia, assim. Se você Sim, acordou e fez o exercício, daí o teu sim. dia vai bem, assim. Daí Essa é vai, a tua... segue a vida. E isso é só para a gente ir finalizando já, indo para o rumo final aí da nossa conversa. Se você pudesse dar dicas aí para as empreendedoras, acho que você faz isso com maestria. Você falou um ponto de coragem. É preciso ter coragem para empreender. O que mais que você destacaria ou você daria como um alerta? Apoio, né? Eu acho, assim, admirável. Muitas mulheres não encontram apoio dentro da família. Então, muita gente fala assim, eu lembro sempre de uma empreendedora que ela deixou o emprego para montar uma empresa de bolsas de tecido, assim, para bolsas para maternidade, coisas de tecido. E a mãe dela falou assim, e a minha mãe falou assim, nossa, você vai deixar de ser executiva para virar costureira. Né? Então, são muitos casos assim, as pessoas muitas vezes elas encontram dificuldade de começar a empreender porque não encontram apoio. A pessoa fala, pô, mas como você vai largar o teu emprego? Né? Você tem um salário e tudo mais. Então, isso, eu acho que se ela buscar apoio, não encontrou em casa, busca grupos, participe de grupos como o Clube da Alice, como outros. Existem tantos grupos hoje de apoio feminino, tão legal de ver a quantidade de movimentos que tem, porque quando você encontra outra empreendedora, você vai ver que ela tem as mesmas dificuldades, que ela passa pelos mesmos problemas, porque hoje as redes sociais, elas são um perigo, na verdade, né? Se você se deixar levar por alguns pontos. Ninguém posta problema no Instagram. Né? As pessoas vão O mundo é lindo, né? lindo, né? Tipo, a gente vai postar, igual vocês falaram assim, só cresceu, não teve baixos. Eu não vou postar os baixos, né? A gente não vai ficar nem chorando em cima do que não deu certo. A gente vai postar o que deu certo, o que funcionou, as vitórias. Aí você olha a vida da outra empreendedora falando, pô, mas dá tudo certo para ela. Olha ali, ó, ela tá vendendo todo dia, ela tá fazendo festa todo dia. Será que ela tá fazendo festa todo dia ou será que ela guardou material para postar todo dia? Né? Porque a gente não fica se perguntando, né? Então, eu acho que encontrar esse apoio, entender como que funciona essa dinâmica, que não é só ela que tem problemas, que a vida não vai ser todo dia uma maravilha, que vamos ter altos e baixos. Acho que isso é muito importante, rede de apoio, né? A coragem para empreender. E o principal, assim, acreditar no negócio. Porque eu vejo que muitas começam assim, puxa, mas será? É uma coisa ruim, né? Porque se você já não se sente segura com o que você está fazendo, como você vai vender para alguém, né? Já desmotiva completamente, né? Você não acreditar, né? Sim. Aí você não vende o teu produto, né? Você não... Mesmo sem apoio, se você acredita no seu produto e começa a encontrar outras pessoas que pensem como você começa a evoluir. Agora, se você for ladeira abaixo, realmente não vai sair do lugar, né? Faz um post, faz uma experiência. Faz um post de uma choradeira. Conta uma história triste. Você vai ver a quantidade de gente que vai vir chorar com você. Que teve o mesmo problema, que está passando... Engaja, né? Engaja, lógico que engaja. Mas daí o que eu falo para elas, o que vocês querem? Vocês querem encontrar um monte de gente para chorar com vocês, vocês querem encontrar cliente, né? Então, tipo, porque engajamento não paga conta, nem like. Né? A gente que paga conta é cliente. Então, o que adianta? Você faz lá um post. No terceiro post de choradeira que você fizer, ninguém mais engaja com você, né? As pessoas sim, já aquela chata de novo com aquela choradeira. A verdade é essa, né? A gente já olha com aquele... Nossa, só sabe reclamar, não consegue? Só sabe reclamar. Quem que quer comprar de uma pessoa reclamona, que nada dá certo, que tá tudo errado, que tá falando mal do cliente lá, tipo, deu uma coisa errada com o cliente, ela vai fazer um post, um desabafo, aí você olha e fala assim, eu sou a próxima, né? Se eu comprar e qualquer coisa que acontecer ali, no próximo serei eu, né? Então, isso eu acho que é ter uma visão positiva do negócio, e vocês estavam falando de rotina, né? A rotina da empreendedora hoje, que depende das redes sociais, é a frequência.
Então, se ela depende das redes sociais para vender, o peso que isso tem no negócio dela tem que ter no trabalho dela também, tem que entrar na rotina dela. Ah, mas eu não tenho tempo para postar. Alguém tem que ter esse tempo, se você depende para vender, porque não tem coisa pior que você entrar na rede social de um pequeno negócio e o último post, digamos, agora, Dia da Mulher, o último post dela é de outubro, lá do Halloween. Aí você fala, meu Deus, a pessoa não fez mais nada da vida. Ela não vendeu no Natal. Nem Natal ela não vendeu no Carnaval, ela não fez nada, né? Fechou. Eu às vezes penso, será que isso está aberto, né? Então, mas eu tirei um mês de férias, o que eu faço? Guarda material. O cliente não quer saber se é antigo, se é novo, quem está entrando. A gente não lembra nem dos nossos próprios posts, que dirá do post da doceira que faz bolo. Você vai lembrar que ela já postou aquele bolo alguma vez, mas mantém aquilo ativo, precisa existir frequência e a rede social tem que entrar na rotina. Mais um item para a rotina. Daqui a pouco vai faltar hora nas nossas 24 do dia para colocar tudo. Sim. Mas a rotina precisa estar estabelecida, independente se você gosta de fazer exercício no começo do dia ou no final do dia. Acho que é preciso colocar nas tarefas coisas para você e coisas para o teu negócio, não adianta. Né? E as mulheres estão aí para mostrar que dão um show, né? Eu falo para as meninas que o nome Academia Alice de Empreendedorismo é justamente para elas pensarem numa academia de ginástica mesmo. Porque se a gente pensar na academia, vai na academia uma vez ou outra lá, você vai ficar tudo dolorida, né? Não vai ter resultado nenhum. Então, se você não tiver rotina, não tiver frequência, porque também não adianta ir na academia e não fazer nada. Né? Ficar lá batendo papo ou não faz direito, tirando foto, também não resolve nada. Se você não tiver uma dedicação, o resultado vem proporcional à tua dedicação. Mas tem gente que vai na academia, faz tudo direitinho e não consegue resultado nenhum. Daí ela precisa ir no médico para ver o que está acontecendo com ela. E pode acontecer isso com o negócio também. Ou pode ter alguma coisa errada no seu negócio. Não adianta você ter uma divulgação perfeita se o teu preço está fora de mercado, se não tem gente interessada naquele seu produto naquele lugar, né? Se você está mostrando de uma maneira diferente do que a sua persona vai entender que aquele produto é para ela, né? Então, são vários fatores. Vocês viram que eu falo, né? Vocês falaram que estava caminhando no final, eu continuei falando. Não, eu só queria mas isso é muito bom. Pontuar uma coisa que a Mônica falou, que vai para os nossos post-its ali, Valéria, que não sei se o pessoal percebeu, e se não percebeu, dá uma voltada aí na conversa. Quando ela estava falando da rotina dela, que ela falou dos horários para ela, que ela cuida para não pecar e não deixar de cumprir os horários para ela. Se colocar em primeiro lugar para dar certo o resto das coisas, né? Então, acho que isso também é muito importante, porque por mais que ela se intitule workaholic, ela se prioriza e faz as coisas dela também. Então, acho que aí tem um post-it para todo mundo lembrar. Isso eu aprendi com uma amiga atleta, que um dia eu falei para ela que eu não ia na academia porque não dava tempo, porque não sei o quê, ela falou, não é assim. O teu tempo tem que ser prioridade, porque a gente tem que ser a nossa prioridade. Não adianta, não tem nada, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Perfeito. Mas não adianta, né? Se você ficar doente, quem que vai fazer por você? Não vai fazer nada. Daí sim que vem o problema. Aí não consegue empreender, não consegue trabalhar e nada funciona, né? A Mônica vai ter que voltar mais vezes aqui, Valéria. Não vai ter jeito. Quando quiser. Ai, Mônica, obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua história. Eu acho que, com certeza, se o nosso objetivo é inspirar, você inspirou muitas pessoas, nós inclusive, né, Ju? Com certeza. Para um Dia da Mulher, tá perfeita essa conversa e essas reflexões de hoje. Assim, muito obrigada, Mônica, e até a próxima. E quer deixar aí o contato para quem não conhece o Clube da Alice, quiser entrar, né? Deixar as redes aí, por onde pode entrar, como é que faz para participar? Pode dar o teu recadinho final aí.
O Clube da Alice mesmo é uma comunidade fechada no Facebook, né? Então, exclusivamente feminina. Mas para os homens e para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho do que acontece, a gente tem o nosso Instagram, que é o @Clube da Alice, e tem a página no Facebook, que é o Clube da Alice Oficial. Aí na página do Facebook, a gente tem um botão lá para o nosso WhatsApp. Aí caso alguém queira entrar no grupo, pode mandar um WhatsApp lá para a gente, ou tirar alguma dúvida. Mais fácil pela página mesmo do Facebook, você já cai direto no nosso WhatsApp. Ah, que bacana. Obrigada, Mônica. Obrigada, meninas, e feliz dia para nós, né? Isso aí, feliz Dia da Mulher. Feliz dia. Um Até. Beijo. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã, você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast, e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até! Tchau, tchau!